Olá, tudo bem? Tudo joinha com vocês? Vamos na aula de hoje falar sobre namespace usado na linguagem C++. Nós estamos usando desde o começo a seguinte nomenclatura dentro de todos os nossos programas: using, namespace, e nesse caso usando sempre o std. std é a abreviatura de standard. Namespace é um recurso na linguagem C++ que permite criar uma área de memória, ou melhor dizendo, criar uma área de escopo na memória. Nessa área de escopo é possível definir constantes, variáveis, subrotinas, estruturas e qualquer outro elemento utilizado dentro da memória, que ocupe espaço na memória. É uma maneira de organizar a memória para que o seu programa fique mais adequado, inclusive evitando, por exemplo, conflitos entre nomes de variáveis. Eventualmente, quando temos algumas bibliotecas, pode ocorrer de uma variável de uma biblioteca ter o mesmo nome de uma variável de outra biblioteca, e isso cria um conflito no uso dos nomes. As namespaces foram definidas exatamente para isso. O comando using é uma diretiva que coloca a namespace em uso. Então nós aprendemos a usar, por exemplo, a namespace std, que é uma namespace que possui dentro da biblioteca IOStream os recursos cout, cin e outros mais. Ou seja, se eu quero usar esses recursos da biblioteca IOStream, dentro desta biblioteca IOStream existe uma área chamada namespace que dá acesso a esses recursos. Vamos relembrar que quando eu estou trabalhando com uma namespace, se eu não quiser usar a namespace std, use namespace std num programa C++, eu posso ignorar. Mas quando eu for usar o cout, eu vou ter que colocar o nome do escopo antes do cout, para que o compilador saiba de onde vem esse comando. A mesma coisa ocorre com o cin e assim também, por exemplo, com o endl para pular linha e outros recursos que estão colocados dentro da IOStream. Outro detalhe que nós temos também é a possibilidade no meu programa de usar apenas using, dizer std e colocar o nome do recurso que eu quero fazer uso. Se quiser tomar nota desse ponto, pause o vídeo e faça suas anotações. Tomando por base este esquema, vamos considerar que essa área seja a memória do meu computador. E quando eu uso o comando using name space std, eu estou abrindo dentro da memória uma área de escopo, um local, onde eu vou ter aqui dentro variáveis globais, variáveis locais, constantes e outros elementos operacionais. Quando trabalhamos com uma namespace std que pertence à biblioteca IOStream, temos também a capacidade de poder operar com outras namespaces. Eu posso ter uma namespace própria chamada minha namespace, minha NS. E aqui ter variáveis globais, locais, constantes,
etc. Posso ter ainda uma outra namespace, uma namespace 2, e dentro dessa namespace 2, eu posso ter definido outras namespaces. Namespace 2.2, namespace 2.1 e posso ter ainda namespace dentro de namespace. Então, a probabilidade, a possibilidade de combinação são exatamente infinitas. E isto serve para que nós possamos organizar melhor o código do nosso programa. Normalmente, as namespaces são definidas dentro de arquivos de cabeçalhos. Esse seria o local mais adequado para definir namespaces, como eu vou mostrar no final da nossa aula. Mas antes disso eu vou estar mostrando definições de namespaces para entender um pouco do seu mecanismo geral, não específico. Eu vou fazer apenas uma exposição mais básica, não avançada. Eu vou fazê-la dentro de um programa comum, o que não é típico, mas é apenas para os nossos exemplos. E no final eu mostro como escrever uma namespace efetivamente da forma que precisa ser feito. Ok? Vamos então à nossa aula no computador. Muito bem, como eu dito há pouco, eu vou apresentar primeiro uma sequência de programas mostrando namespaces usadas sem ser inseridas dentro de arquivos de cabeçalho e por último eu mostro a definição de uma namespace como normalmente ela é constituída. Mas neste momento nós vamos ver alguns detalhes. Eu vou pegar aqui o programa, o exemplo número 18 do capítulo 5 e vou primeiro fazer aquelas pausas para que vocês tomem nota do código. Então, estou apresentando o código aqui das linhas de 1 a 15, de 16 a 30 e, por último, de 31 a 45. Observe nesse código que aqui na linha 5 eu estou criando uma namespace chamada Soma. E um detalhe, eu não estou usando using namespace std. Então, eu criei aqui uma namespace Soma, e dentro dessa namespace eu criei uma variável chamada resultado. Na linha 10 eu estou criando uma segunda namespace chamada quociente, com uma variável também chamada resultado. Então, observe que neste momento eu tenho duas variáveis diferentes com o mesmo nome. Não é possível, na mesma área de memória, criar duas variáveis diferentes com o mesmo nome. Isso só é possível quando eu trabalho com escopos diferentes. Então, a definição de um namespace cria um escopo que permite ter uma variável chamada resultado. Neste caso, se o escopo chama soma, um resultado, por exemplo, aqui do tipo int. Mas já num escopo chamado quociente, eu posso ter uma variável do tipo resultado, que poderia ser de qualquer outro tipo. Estou aqui definindo como float. Poderia ser double, ou mesmo poderia também ser int. O mesmo eu repito na linha 15, criando um escopo de namespace chamado produto, e na linha 20, criando um escopo de namespace chamado diferença. No escopo produto, eu tenho uma variável chamada resultado, do tipo longInt, e tenho também aqui uma variável chamada resultado no escopo diferença como double. Então, neste programa, eu tenho definido 4 áreas de namespace, 4 segmentos, onde cada segmento pode ter a definição de variáveis globais, locais, de constantes e de outros elementos de comportamento de um programa. A partir do programa principal, aqui na linha 25, veja que aqui eu estou usando a variável resultado associada ao escopo. Esse operador aqui, que são dois pontos, chama operador de escopo. Então eu estou dizendo que na área de soma eu estou acessando o escopo resultado. Quem é esse resultado da área soma? Subindo, nós temos aqui na área soma o resultado como uma variável int. Então, neste momento aqui, da linha 28 e 29, eu vou estar apresentando o valor 8 como sendo a soma de dois valores inteiros. Observe que, como eu não estou usando using namespace std, para eu usar o recurso cout, eu estou dizendo que cout pertence ao escopo da área de trabalho da namespace standard. O mesmo se aplica a quociente, produto e diferença. É óbvio que esse exemplo que eu estou mostrando é bastante simples. É apenas para dar uma noção de que é possível ter em um código de programa mais de uma namespace definida.
vamos compilar o programa e ver apenas uma sequência de resultados apresentados das operações que são processadas. A partir da execução do programa, estamos vendo aí a apresentação dos valores que foram então processados a partir de cada uma das áreas de namespace estabelecidas. Na continuidade, vamos considerar agora o programa do exemplo 19 do mesmo capítulo. O programa 19 e o programa 18 são muito parecidos. Então veja que da linha 1 a 15 eu tenho umas definições bem semelhantes ao programa 18, que é semelhante entre as linhas 16 e 22. A partir da linha 25, o meu programa tem uma pequena diferença. Então vejamos. Observe o código da linha 25 até a linha 39. E o restante do programa a partir da linha 39 até a linha 47. Observe que neste código, na linha 28, eu estou definindo aqui o comando useNamespace_produto. Isto significa que esta variável resultado usada na linha 30, 33, 36 e 39 são as variáveis resultado advindas da área de trabalho da namespace chamada produto. Ou seja, neste momento, neste código, eu não estou acessando a variável resultado de soma, eu não estou acessando a variável resultado de quociente, eu não estou utilizando a variável resultado de diferença. Apenas está em uso a variável resultado da namespace produto. É claro que ao executar este programa, o resultado apresentado não será diferente do exemplo anterior. Então vejamos a sua compilação. Veja que neste momento, a forma de valor apresentado foi um pouco diferente dos resultados anteriores. Todos são apresentados como números inteiros, devido ao fato da namespace produto estar trabalhando com uma variável resultado do tipo long_int. Então, todas as operações efetuadas no escopo da namespace produto atuaram sobre valores inteiros do tipo longo. Na continuidade, vejamos então o exemplo número 20. No exemplo número 20, nós temos uma situação um pouco diferente. Então, se for o caso, faça a pausa e tome nota do código entre a linha 1 e 15, entre a linha 16 e 30, bem como os finais com as linhas 31 e 32. Observe neste exemplo que aqui na linha 4 eu estou chamando a namespace standard, a namespace padrão, e a partir do uso da namespace padrão, onde eu obtenho acesso aos recursos dos comandos cout, endl, eventualmente de um cin, do método get, eu tenho agora a definição de uma namespace chamada escopo 1, e dentro da namespace chamada escopo 1, eu estou definindo uma segunda namespace chamada escopo 2. Observe que aqui na linha 6 estou definindo uma variável chamada valor. Essa variável é do tipo global, porque ela está sendo definida antes de qualquer elemento antecedente à função main. Então esta é uma variável global. Dentro da namespace escopo 1, eu estou definindo uma variável chamada valor. Essa variável está numa outra área, com o valor 2. Esta variável valor ela é global entre a linha 10 e a linha 14. Então, essa variável aqui está definido globalmente para o escopo 1. No entanto, aqui no escopo 1, eu estou definindo uma namespace escopo 2 na linha 11. E dentro dessa namespace escopo 2, eu estou então criando aqui uma variável chamada valor com valor 1. Isso significa que cada escopo possui uma variável do tipo inteiro chamado valor com validade dentro do seu bloco de atuação. Então o valor 1 atua dentro deste bloco, o valor com 2 atua dentro deste bloco, mas não vai interferir na ação desta variável com valor 1, porque ao definir a variável com o valor 1, esta variável está sendo colocada prioritariamente à frente da variável valor 2, que está à frente da variável valor 3. A partir dessas definições, é possível então operar cada uma dessas variáveis em separado. Vejamos aqui no programa principal, dentro do main, que eu estou definindo aqui uma variável chamada valor, com valor 4,
que é definida como local dentro desta área. Então, aqui na linha cout valor endl, indicado 22, nós vamos ter a apresentação do valor 4. No entanto, a linha 23 com cout escopo valor vai pegar a variável que tem o valor mais próximo após o escopo local da variável valor com 4. Ou seja, eu vou pegar automaticamente a variável com valor 3, que é a variável imediatamente de nível mais alto definido após o acesso à variável valor. Na sequência, na linha 24, eu faço a solicitação de apresentar o resultado da variável valor pertencente ao escopo 1, ou seja, vai ser mostrado o valor 2. E na sequência, eu tenho então a linha 25, onde eu vou mostrar a variável valor associada ao escopo 2, que pertence ao escopo 1, ou seja, eu vou mostrar o valor 1. Na execução deste programa, então, eu vou ter a apresentação dos valores 4, 3, 2 e 1. Vejamos esta ação. Veja que foram apresentados, então, os valores 4, 3, 2 e 1. Vejamos, então, na sequência, o programa de número 22. O programa número 22 possui um código bastante simples. E este código demonstra exatamente como eu posso trabalhar com o uso de namespaces dentro de bibliotecas. Veja que neste pequeno código eu tenho na linha 3 a chamada de uma include chamado meu SPC, o meu escopo, ou seja, a minha namespace. Essa minha biblioteca chamada meu space, meu espaço, meu SPC.h, é uma biblioteca que contém a minha namespace. E veja que na linha 4 eu estou pedindo use namespace teste SPC. Teste SPC é uma namespace criada dentro da biblioteca meu SPC.h. Veja que neste momento nós estamos escrevendo aqui uma estrutura muito parecida com include IOString e use namespace std. Dentro do meu programa principal, na função principal aí da linha 6, entre a linha 6 e a linha 10, eu tenho na linha 8 a chamada de uma subrotina chamada subtest. Vamos conhecer o código de definição de uma namespace dentro da biblioteca meu SPC.h. No arquivo meu SPC.h eu tenho na linha 4 a chamada da biblioteca padrão IOString e o uso da namespace std, que é o padrão definido dentro da IOString. Daqui a pouco eu falo sobre a linha 7, a linha 8 e a linha 21. Eu vou deixar elas para o final. Veja que na linha 10 estou definindo, de acordo com o que a gente demonstrou nos demais programas, uma namespace chamada teste SPC, e dentro dessa namespace teste SPC eu estou criando aqui uma subrotina chamada void subtest, essa subrotina do tipo procedimento. Veja que neste exemplo eu estou usando a criação da subrotina dentro do arquivo .h. Essa é uma prática não muito convencional e, como comentado anteriormente, não adequada. Se eu quiser que essa minha subrotina não seja visível, ela deveria estar definida no arquivo CPP, que seria vinculado ao programa fonte durante o processo de compilação. Mas como aqui é um exemplo mais rápido, eu não estou entrando neste mérito, apenas fazendo uso daquilo que eu já tinha comentado anteriormente. Não é uma prática muito usual, mas para um exemplo didático ela é possível. Então veja que essa minha subrotina chamada subteste vai apresentar o texto teste no meu SPC e tecle Enter para encerrar. Então veja que eu criei uma namespace e dentro dessa namespace eu criei uma subteste. Olhando isso, você já deve ter uma noção de como a IOString é configurada. Então na IOString eu tenho, em algum momento dentro do seu código, uma namespace chamada std, e dentro dessa namespace std estão definidos os comandos de ação cout, cin, o getLine e outros tantos. Vejamos o que significa a diretiva da linha 7. Aqui estou dizendo o seguinte, if ndef, ou seja, if not defined. Se não estiver definido na memória o rótulo meu SPCH, e quando eu quero definir um rótulo para este tipo de ação, eu uso antes do nome do rótulo
2 underlines e coloco aqui mais um underline com H. Este nome definido pode ser qualquer nome, não precisa ser exatamente meu SPC H desta forma, mas deve ser um nome. Então, eu estou criando esse nome na memória, porque na hora que o programa compila, ele usa esse rótulo como uma bandeira de sinalização. Se eu não faço isso dentro dos meus arquivos de cabeçalho, pode acontecer de, na compilação, 2 cabeçalhos ou 2 chamadas ao mesmo cabeçalho ser sobreposta na memória. Quando eu uso esse artifício dentro de um arquivo de biblioteca, o compilador entende que ao encontrar uma nova chamada da mesma biblioteca, não precisa defini-la novamente na memória, porque anteriormente já tem uma sinalização. Então, isso é um recurso de segurança. Então, aqui eu digo, se não estiver definido o rótulo meu SPC, faça a sua definição. Ele define então na memória e coloca esse módulo em operação. Caso já esteja definido, esta ocorrência não é chamada uma nova instância de uso. Quando eu uso if not defined e uso um define, eu devo para o if not defined definir aqui um end if. Então eu criei um bloco de decisão que o compilador entende que, se este rótulo não estiver na memória, é para defini-lo. Caso esteja definido, salte, não execute esta ação. E aqui do lado a gente coloca normalmente como uma linha de comentário apenas a referência para saber qual definição eu estou fechando, porque eu posso ter um conjunto indefinido de ações dentro de uma biblioteca. Vamos voltar então ao programa principal e vou colocar esse programa em operação. E você vai ver quando o programa for executado, ele vai chamar a biblioteca, ele vai colocar em uso a namespace std_spc, que neste caso está definida aqui no arquivo de cabeçalho meu spc.h, apresentando a sua mensagem. Então vejamos. Assim que o programa é executado, você tem então a mensagem teste no meu SPC, tecle Enter para encerrar. Uma das práticas que a gente percebeu é que using namespace não é obrigatório. Eu posso tirar esta linha do meu programa, só que neste caso, quando eu for compilar o programa, vai ocorrer um erro. Veja que o erro apresentado está dizendo que subteste é uma declaração não definida no escopo. Isso significa que eu posso, neste momento, para colocar em uso a subrotina subteste, colocar aqui teste meu SPC, SPC, operador de escopo. E neste momento, quando eu pedir para compilar o programa será compilado e devidamente executado. Um outro detalhe que podemos fazer uso é não usar o teste SPC nesta linha, é deixar o subteste, mas aqui onde tinha o include, colocar use teste SPC escopo subteste ponto e vírgula. Essa é uma maneira que eu tenho também de fazer uso de namespaces. Quando a gente coloca use namespace std, nós carregamos para a memória todo o seu arsenal de funcionalidades. E isto pode ocupar mais espaço. Há programadores que não gostam de usar using namespace, gostam de fazer uso, por exemplo, desta técnica. Using coloca o nome da namespace e qual recurso da namespace eu quero usar nesse momento no meu programa. Vamos colocar esse programa em compilação e veja que o mesmo foi executado sem nenhum problema. Estas, então, são as maneiras de fazer uso mais adequado de uma namespace. Continuando a aula, segue mais uma orientação. Encerrada a nossa aula no computador, seria interessante você dar continuidade ao estudo dessas namespaces. Então estou deixando aqui na parte de baixo, na descrição do vídeo, a indicação de um link onde existem mais algumas informações a respeito deste assunto. Até a próxima, um grande abraço.